Os segredos da mente milionária funcionam? Uma análise crítica baseada em neurociência. Quem nunca se pegou fazendo uma compra por impulso, ou talvez uma aposta meio arriscada, e logo depois ficou pensando, ué, por que eu fiz isso? A verdade é que existem forças invisíveis, sabe? Que vão desde a química do nosso cérebro até a economia do país, e elas estão o tempo todo moldando as nossas escolhas. Hoje, a gente vai tentar desvendar um pouco dessas forças. Pois é, essa é a grande questão, né? Todos nós já passamos por aquele momento de olhar para trás e perceber que uma decisão nossa simplesmente desafiou toda a lógica. Mas olha, isso não é uma falha pessoal, é um verdadeiro enigma da mente humana, e a resposta é muito mais fascinante do que a gente imagina. É só pensar na fila do caixa do supermercado. Aquele chocolate, aquela revista que a gente pega quase no piloto automático. É um exemplo perfeito de como nosso cérebro, às vezes, pega um atalho que ignora completamente o lado racional e vai direto para a gratificação imediata. E isso vai além. Acontece também na hora de investir ou escolher um plano de saúde. Muitas vezes, a gente acaba optando por aquilo que parece mais seguro, mesmo que os números mostrem que uma opção um pouquinho mais arriscada traria mais benefícios. É a nossa intuição e uma batalha com a matemática. E nem sempre a intuição joga limpo. E tem, claro, o exemplo clássico do jogador que não para, que tem certeza de que a próxima rodada vai ser a da vitória. O ponto principal aqui é o seguinte: isso não é uma falha de caráter. É a nossa própria biologia funcionando de um jeito que a gente nem espera. Vamos entender como? Para a gente entender o porquê por trás dessas escolhas, a gente precisa começar bem de perto, no nível microscópico, a química do nosso cérebro. É aqui que a história de verdade começa. Agora se liga nisso, porque corrige uma ideia muito comum. Pesquisas da Universidade de Vanderbilt mostram que a dopamina não é tanto sobre sentir prazer, mas sim sobre o desejo, a motivação que faz a gente ir atrás de uma recompensa. Ela é o motor, não o destino final, sabe? A melhor analogia para entender isso é pensar num termostato. Num cérebro equilibrado, ele funciona direitinho, ajustando os níveis de dopamina. Mas, num cérebro mais impulsivo, é como se o termostato estivesse quebrado. A falta de sensores numa área faz com que outra área produza dopamina demais, criando um desejo quase incontrolável por recompensas imediatas. O impulso se torna quase irresistível. Ok, mas a química não conta a história toda. Nosso cérebro não funciona isolado, numa caixinha. Ele é moldado o tempo todo pelo mundo ao nosso redor. Então agora vamos ampliar o foco e ver como os fatores externos entram nessa equação. E isso aqui é crucial. O ambiente onde a gente cresce pode agir como uma verdadeira neurotoxina, alterando fisicamente o nosso cérebro. E as pesquisas, como a do Instituto Alfa e Beto, são muito claras. A pobreza é um dos fatores com um impacto mais forte e duradouro no desenvolvimento cerebral. E se liga nesse número, porque ele é bem impressionante. Um estudo publicado na Nature Neuroscience descobriu que crianças em situação de pobreza mostraram uma redução de até 6% na área de superfície do cérebro, se comparadas com crianças de famílias com renda mais alta. É uma diferença física mensurável. E como é que isso acontece? O principal mecanismo é o chamado estresse tóxico. Ambientes muito instáveis ou violentos acabam inundando o cérebro em desenvolvimento com cortisol, o famoso hormônio do estresse, e em doses constantes ele se torna corrosivo, danificando áreas que são essenciais para a memória e para o aprendizado. Então, tá. A gente já viu a química do cérebro e o ambiente. Mas como é que o nosso cérebro realmente processa uma escolha ali na hora H? A ciência mais recente propõe um modelo super inovador que junta neurociência com economia. Sabe, as teorias clássicas partiam do princípio de que a gente age de forma super racional, quase como robôs. Mas elas simplesmente não explicam por que compramos por impulso ou fazemos apostas que não fazem sentido. Um novo modelo, vindo do Instituto Riken, muda o jogo. Ele aceita a nossa irracionalidade e se baseia num conceito-chave. O nosso ponto de referência para uma boa decisão muda o tempo todo na nossa mente. Ok, parece complicado, mas vamos simplificar. Diante de uma escolha, nosso cérebro basicamente simula os futuros possíveis. Daí ele calcula uma média do que se pode esperar. E depois ele compara cada possibilidade com essa média. O que a gente busca não é o melhor resultado absoluto, mas sim a opção que tem a maior chance de nos dar uma surpresa positiva, ou seja, de ser melhor do que essa nossa expectativa inicial. Certo, então vamos aplicar isso num exemplo do mundo real, um que as teorias antigas não conseguiam explicar. No Blackjack, naquela situação de 16 contra 10, a estatística diz que pedir mais uma carta é um pouquinho melhor. Mesmo assim, muitos jogadores experientes preferem parar. Por quê?
E aqui está a grande sacada. Se o jogador para, o futuro é simples, só depende do que o dealer vai fazer. Mas se ele pede uma carta, ele cria um passo a mais na simulação mental. Se ele recebe uma carta baixa e não estoura, ele tem uma mini vitória ali no meio do caminho. Esse pequeno sucesso já muda a expectativa para o resto da jogada. Ele já se sente um pouco vitorioso. É essa surpresa positiva intermediária, essa pequena dose de dopamina, que torna a opção de pedir a carta mentalmente mais atraente, mesmo que a estatística pura diga o contrário. Isso não é só uma teoria, não. É matemática. Esse gráfico, que veio do artigo original, basicamente mapeia nossa propensão ao risco. A linha mostra como, dependendo da situação, o modelo prevê se a gente vai preferir uma aposta mais segura ou se vai arriscar. É uma forma de colocar a complexidade da decisão humana dentro de uma fórmula. Bom, a gente já viu a química do cérebro, o ambiente, os modelos mentais. Agora, vamos dar um zoom out, ampliar a escala para ver como esses mesmos princípios aparecem não só em indivíduos, mas na economia de um país inteiro. Essa citação da economista Rita Moldin para a CNN Brasil é uma analogia perfeita para o que acontece em nível nacional. Ela descreve um conflito fundamental nas políticas econômicas do país. O que a gente vê aqui é esse cabo de guerra. De um lado, a política fiscal do governo, que estimula o consumo. Pode pensar nisso como uma injeção de dopamina na economia, ativando nosso desejo coletivo por recompensas. Do outro lado, a política monetária do Banco Central, que precisa frear esse desejo para controlar a inflação. E o resultado disso é um paradoxo nacional. As mesmas forças que nos levam a comprar por impulso, a busca por recompensa estimulada pela dopamina, são ativadas em larga escala pelas políticas de estímulo. E isso força uma reação contrária para evitar que a economia superaqueça. É o acelerador e o freio sendo pressionados ao mesmo tempo. Então, o que a gente aprende com essa jornada toda? Que foi da química do cérebro até a política econômica. Chegou a hora de juntar todas as peças e repensar o que realmente significa tomar uma decisão. Fica bem claro que uma escolha não é um ato de pura lógica. Na verdade, é o resultado de uma tempestade perfeita. A química do nosso cérebro, o ambiente que nos formou, os jogos mentais complexos que a gente simula e até as políticas econômicas do país. Tudo isso está influenciando cada decisão que a gente toma. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Agora que a gente tem uma visão um pouco mais clara dessas forças ocultas que guiam nossas mãos e mentes, será que a simples consciência de que elas existem já é o primeiro passo para, quem sabe, tomar decisões um pouco mais conscientes e alinhadas com nossos verdadeiros objetivos? A questão fica no ar. Com base em neurociência, psicologia e vida real. E comente, esse livro te ajudou ou te frustrou?